Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aqui um exercício de fixação para a gente, de uma vez por todas, organizar as ideias a respeito das tabelas verdade dos conectivos lógicos, ok? Vamos nessa então? Vem comigo, bora lá. Ó, dentro então do nosso módulo de estruturas lógicas, esse exercício aí em que eu peço para vocês determinarem o valor lógico de cada uma das proposições. Então vamos dar uma olhada comigo aqui na primeira. Olha, minha sentença A vem dizendo o seguinte, olha, a palavra proparoxítona é acentuada por ser proparoxítona e um número é primo se for divisível por 2. Então vocês vão perceber que nós temos aqui, olha, duas partes ligadas pelo conectivo E, certo? O que eu preciso que vocês se lembrem? Qual que é a lógica do conectivo E? O conectivo E é o conectivo do chapeuzinho. E o que a gente já falou sobre o conectivo E? Que o nosso conectivo E vai ser o conectivo exigente. Vai ser o conectivo exigente porque ele vai ser um conectivo que vai pedir verdade em 100% do tempo. Olha para cá. A palavra proparoxítona é acentuada por ser proparoxítona. Então, vejam, a própria palavra proparoxítona recebe esse acento aqui na letra I porque ela é uma proparoxítona. Tá certo ou tá errada a regra de acentuação ali da palavra proparoxítona? Tá certo, né? Proparoxítona recebe acento ali na letra I porque ela é uma proparoxítona. Então, a minha primeira sentença ela é verdadeira, ok? E aí eu venho com a segunda, que vem dizendo que um número é primo se for divisível por 2. Um número é primo se for divisível por 2, a gente sabe que essa sentença que está aqui, ela acaba sendo falsa. O número é primo se for divisível por 2? Não é simplesmente isso, né? Eu posso ter, por exemplo, o número 4 é um número que é divisível por 2 e, no entanto, não é um número primo. A regra para que um número seja primo não é simplesmente essa, tem que ser um número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, minha segunda parte acaba sendo falsa. E aí o que vai acontecer nessa sentença que tem como conectivo o E? Porque aí o que é importante vocês ficarem atentos? Ah, Brunão, deu V com F. Deu a Vera Fischer, por exemplo. Porque aí lembra que a gente brincou sobre o mnemônico na tabela do cientão da Vera Fischer? Mas aqui não é para você justificar para mim como um Vera Fischer. O resultado aqui vai ser realmente falso, mas não tem nada aqui da justificativa lá da Vera Fischer. A linha da Vera Fischer, ela só ganha destaque na tabela do conectivo cientão. Na tabela do E, qual que é a personalidade do E? Na tabela do E eu não peço para você ficar se lembrando da Vera Fischer. Na tabela do E eu peço para você se lembrar de quem? Do exigente. É só na tabela do cientão que ela vai ganhar destaque. Então aqui, o V com F deu F porque a Vera Fischer é fantástica. Negativo. Não vem com essa aqui para cima de mim, não. Aqui você tem que falar o seguinte, aqui vai dar falso. Por quê? Porque aí o conectivo E é o exigente. E como ele é exigente, ele não vai admitir a hipótese aqui do V com F, tá bom? Então, você só vai dar destaque para essa linha da Vera Fischer, ela só vai ser importante, coloquem isso como regra. A linha da Vera Fischer só vai ser importante se o conectivo for o sim, então. Fora isso, cada conectivo tem ali sua vida e sua personalidade, tá bom? Letra A, então, ou proposição A, valor lógico F. Foi o que você marcou aí? Ótimo. Se não, o exercício de fixação está aqui justamente para a gente pegar a manha. Dá uma olhadinha aqui na minha segunda sentença. Minha sentença B vem dizendo o seguinte, olha, Silvia não estava em casa e o Brasil é um país da América do Norte. Sobre essa sentença que diz que a Silvia não estava em casa, isso daqui é o que nós chamamos de uma indeterminação. Silvia não estava em casa, não cabe a você decidir se isso aqui é verdade ou mentira. Silvia não estava em casa, eu deixo aqui como uma dúvida, por quê? Porque essa frase pode ser tanto V quanto F. Agora, vamos organizar as ideias. Quando eu falo que essa frase pode ser tanto V quanto F, eu não estou te dando liberdade para você escolher qual que você quer, não. Então já que pode ser V ou F, eu quero que ela seja verdadeira. Negativo. Ou uma outra ideia, que para quem está começando às vezes é comum. Professor, como falou que ela não estava em casa, como tem um não, eu julguei aquela frase ali como falsa. Como assim? Porque tinha um não. É muito comum nesse início da caminhada de vocês aqui na lógica proposicional, a gente ter justificativas semelhantes a essa. Como tinha um não, eu falei que era F. Isso não tem nada a ver, gente. Porque eu posso ter uma frase que tem um não, que vai ser verdadeira. Se eu disser para vocês, por exemplo, olha, Roma não é a capital do Brasil. Essa frase tem um não, mas o fato dela ser uma sentença declarativa negativa não tem nada a ver com o fato de que ela tem que ser falsa. Roma não é a capital do Brasil é uma frase que é verdadeira, certo? Então ali, onde foi dito que a Silvia não estava em casa, como que você procede na hora da prova com uma situação como essa?
deixando uma dúvida. Se ele não me falou, eu não sou obrigado a saber quem que é essa tal de Silvia, se ela estava em casa ou não. Eu não posso partir do princípio que seja verdade? Não, você deixa como uma dúvida. Do ponto de vista lógico, entendam, eu sempre falo isso, do ponto de vista lógico, você só vai afirmar que uma determinada sentença é verdadeira ou falsa se todas as pessoas que estiverem fazendo a prova com você para aquele concurso puderem tirar a mesma conclusão que você. Silvia não estava em casa, isso é, digamos, uma proposição que para todos os candidatos teria um único valor lógico? Não. Você é obrigado a saber quem é a Silvia? Não. Então deixe isso como uma dúvida, ok? Agora, sobre a segunda não se discute. A segunda, qualquer candidato que estiver fazendo essa prova tinha que entender que o Brasil é um país da América do Norte, é uma sentença claramente falsa. Então a minha segunda parte tem valor lógico F, certo? E agora? E agora, professor, que como eu não sei qual que é o valor dessa primeira, não dá para eu descobrir qual é o valor da proposição como um todo. Não. E aí agora você começa a ganhar asas. Por quê? Porque se você começa a entender a personalidade do conectivo, você vai começar a perceber que dependendo da situação, pode ser que eu não conheça as verdades ou as falsidades de todas as proposições simples integrantes, mas com a personalidade do conectivo, eu vou conseguir fazer uma análise da sentença. A gente não está diante aqui de uma sentença que tem o conectivo E não é o exigente, não tem ali uma mentira. O que o exigente fala sobre mentiras? O que a gente sempre comenta? O conectivo E não suporta mentira. Ó. Qualquer parte falsa numa sentença com conectivo E faz com que a sentença seja toda falsa. Então, nesse caso, essa sentença que está aqui ela vai ter que ser falsa. Consegue entender por quê? Porque, olha, Bruno, mas e se for verdade que a Silvia não estava em casa? Beleza, olha, se fosse V com F, V e F daria F. Mas e se fosse mentira que ela não está em casa? De qualquer maneira, olha, o F e F daria F. Então aqui a gente percebe que o fato de eu não saber se a Silvia estava em casa ou não interfere no valor lógico final. Por quê? Porque como tem uma parte falsa e o E exigente, aquilo ali pesou para ele, ok? Então, gabarito para a letra B, valor lógico F. Bora para a próxima. O Acre é um estado da região norte e Mariana é paraense. O Acre é um estado da região norte. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. E Mariana é paraense. O que eu digo sobre a sentença Mariana é paraense? Simplesmente não digo. Professor, mas peraí, olha só. Mariana é paraense, então é porque ela nasceu no estado do Pará. O estado do Pará também está na região norte, então deve ser verdade. Ele está falando do Acre, região norte, Mariana, paraense, deve ser verdade. Não tem essa história do deve ser. É aquilo que eu estou falando. Todos os candidatos que estão fazendo a prova são obrigados a saber quem que é essa tal de Mariana e saber se ela é paraense ou não? Não. Então como que a gente lida com isso do ponto de vista lógico? Deixando indicado que isso aqui é uma indeterminação. Mas ele falou que ela é paraense. Não é para você acreditar. Você só acredita que ela será paraense se o enunciado te afirmar isso. Olha, sabendo que é verdade que a Mariana é paraense, porque do contrário, você não vai ficar adivinhando aqui as coisas, certo? A não ser, né? E aí não é um processo de adivinhação, mas você vai poder valorar quando a sentença trouxer um valor que possa ser colocado por qualquer candidato, como é o caso dessa. O Acre é um estado da região norte. Isso qualquer candidato teria que colocar como verdade. Mas e aí? Como que eu lido com essa combinação? V e alguma coisa. O meu resultado aqui vai ser verdadeiro ou falso? Então, professor, se for verdade que a Mariana é paraense, aí V e V vai dar V. Mas se for falso que ela é paraense, V e F vai dar F. E aí, que nesse caso a gente não consegue chegar a uma conclusão. E aí que nesse caso, essa sentença que está aqui é o que a gente chama de uma indeterminação. O valor lógico é indeterminado. Ok? Porque aqui sim acaba fazendo falta essa informação. Porque se fosse, entendam, se fosse V e V, daria V. Se fosse V e F, aí daria F. Então você vai perceber que nesse caso, essa informação que está aqui, olha, é que decidiria o meu valor lógico. Então deixa eu guardar o seguinte, quando há dúvida, porque aí começam aquelas, né, vamos tentar arrumar aqui, eu vou tentar ficar decorando. Então eu decorei que quando a dúvida estiver no início, que a frase vai ser falsa, aí quando a dúvida estiver no final, que a frase vai ter que ser indeterminada. Não vem com essas decorebas que não tem nada a ver, gente. O que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte, vejam,
Aqui eu consegui matar porque eu sujei a frase. E é isso que é muito decisivo na tabela do E. Na segunda, eu já não tenho aquilo que seria decisivo. Na segunda, eu não tenho uma parte falsa para garantir, porque aí o falso eu tenho certeza de que a frase é falsa. Agora, com essa verdade, aqui poderiam acontecer as duas coisas. Eu teria tanto chance do meu resultado ser verdadeiro, como eu teria a chance do meu resultado ser falso. Então, por isso que essa minha segunda, ela acaba sendo uma indeterminação. Vocês conseguiram perceber isso? Nessa aqui da letra B, ó, independentemente, se eu fizesse V e F, ou se eu fizesse F e F, ó, independentemente dessa dúvida que eu tenho aqui, o V e F daria F, o F e F daria F. Então vocês conseguem perceber que saindo daqui do V ou saindo daqui do F, que o meu ponto final é o mesmo, que é o F, então por isso que a frase é toda falsa. Agora, nessa que está aqui, não, ó. Nessa que está aqui, se eu fizer o V com V, eu venho para o caminho de uma verdade. Se eu fizer o V com F, eu vou para o caminho de uma falsidade. Então, o meu caminho, meu ponto final não é único. Então, por isso que a gente entende aqui como uma indeterminação, tá bom? E só para não deixar dúvida nenhuma. Ah, professor, então quer dizer que isso aí não é uma proposição? Não confunda as coisas, tá bom? A minha sentença C, ela é uma proposição. E lembra do que a gente fala lá no início do curso. Proposição é toda sentença para a qual exista possibilidade de eu fazer o julgamento enquanto eu ver o F. Existe a possibilidade da minha sentença C ser verdadeira? Existe possibilidade. Existe possibilidade dela ser F? Existe possibilidade. O que eu não consegui aqui foi determinar, mas existe a possibilidade de que ela seja V ou F. Então pronto, é uma proposição, tá bom? Não confundam as ideias não. Vamos para o próximo, ó. D. Minha sentença D. Ou o número 15 é primo, ou o número 400 é divisível por 20. Eu tenho aqui uma disjunção exclusiva. Você está lembrado aí do outro lado qual que é a lógica do conectivo ou? Conectivo ou, o símbolo dele é esse daqui, olha. É o V com tracinho embaixo, né? O conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de apenas uma verdade. Certo? Então, aqui nesse caso, para que essa frase seja verdadeira, eu preciso que você coloque na cabeça o seguinte, só pode ter uma única verdade aqui. E aí quando ele coloca lá, olha, ou o número 15 é primo, ou o número 400 é divisível por 20, dizer que o número 15 é primo, isso daqui é falso. Porque 15, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, é divisível também por 3 e por 5. Então, o número 15 não é um número primo. E a segunda, o número 400 é divisível por 20, o número 400 é divisível por 20, e essa que está aqui é verdadeira. 400 realmente é divisível por 20. O que acontece na tabela do conectivo ou quando eu tenho apenas uma verdade? Aí a frase fica toda verdadeira, certo? Eu precisaria ter exatamente o que estava aqui, olha, uma única verdade. Eu tive uma única verdade, então a frase seria toda verdadeira. Próxima. Hoje nevou, ou a palavra casa é de sílaba. Hoje nevou, como que você acha que a gente vai lidar com isso na hora da prova? Eu fico esperando a previsão do tempo para saber se é verdade que hoje nevou, mas aí é para saber se nevou onde? Na cidade que eu estou fazendo a prova, no país que eu estou. Não é para nada disso, né? Hoje nevou é aquele tipo de sentença que, ok, é proposição, pode ser V ou F, mas não sou eu que decido. A gente não consegue chegar a um consenso sobre o valor lógico da proposição hoje nevou. E se ele não me trouxer nenhuma informação, não sou eu que decido. Então tá ali, aquilo ali é uma dúvida. Ou a palavra casa é de sílaba. A palavra casa é de sílaba, isso aqui está correto. Casa são duas sílabas, então é correto eu dizer que ela é uma sentença, que ela é uma palavra de sílaba. Então, a minha segunda parte é verdadeira. E aí, você consegue dizer para mim o valor lógico da proposição ou aquela primeira informação ela é de relevância para a gente? Não é, né? Eu consigo determinar o valor lógico dessa frase. Por quê? Porque agora nós estamos diante de uma disjunção inclusiva. Por isso que a gente tem que saber passear sobre as tabelas. O conectivo ou é o conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. Não é apenas uma. É pelo menos uma. Então aqui, olha, eu já deixei o cara feliz. Tá lembrado? O conectivo ou, ó, é o conectivo de boa. Lembra, ó, é o cara que está sempre tranquilão. O que ele precisa ver é isso aqui. Ele tem que ter pelo menos uma verdade. Tem ali o mínimo, a gente não falou muito sobre isso, que o conectivo ou é o que vai te exigir o mínimo, cara. Ele vai querer ser feliz em algum momento da vida. Já tem ali a verdade. Então acabou, a frase é toda verdadeira. Independentemente de ser verdade ou não, que hoje nevou.
só para não deixar dúvida nenhuma. Se fosse verdade que hoje nevou, eu teria V ou V, que daria V. Se fosse mentira que hoje nevou, falso ou verdadeiro, de qualquer maneira daria verdadeiro. É isso que eu preciso que você perceba, olha. Aqui, independentemente de qual seja o meu ponto de partida, se for verdade ou se for mentira, o meu ponto final foi o mesmo. Por isso que então eu posso chegar e garantir que aquela frase que está ali vai ter que ser necessariamente verdadeira. Tá bom? Sentença F. Se no Brasil é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, então Goiânia é a capital do estado do Rio de Janeiro. Aí aqui propositalmente eu misturo, né? Vou lá numa parte do direito constitucional e fecho com uma proposição que tem a ver aqui com as capitais do Brasil e o que tem a ver uma coisa com a outra. Do ponto de vista lógico, sabe o que vai ser o mais importante? É você entender a personalidade desse cara, que é a personalidade do cientão, que a gente viu aí, trabalhamos com exemplos, mas que de forma automática o que a gente destaca para o cientão é que a única chance de uma frase com cientão ser falsa é o V com F que dá F, é na linha da Vera Fischer. Se você não tiver essa combinação, todos os resultados têm que ser verdadeiros. Então vejam, no Brasil é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então claro, gente, para vocês também não se confundirem, mas aí eu tenho que saber isso. Isso aqui é um trechinho, né, de um artigo que tem a ver com direito constitucional. Se no seu edital estiver previsto alguma coisa sobre isso, perfeito. Se não, naturalmente uma proposição como essa não pode aparecer na sua prova, tá? Para a gente aqui, essa sentença, de acordo com a nossa Constituição, ela é verdadeira. Então eu tenho aqui se V, então, olha aqui o símbolo do se então Goiânia é a capital do estado do Rio de Janeiro. Goiânia é a capital do estado do Rio de Janeiro é uma sentença que tem valor lógico falso. Goiânia é a capital do estado de Goiás. E aí, bingo, quem que apareceu aqui? O caso excepcional na tabela do se então, que é a linha da Vera Fischer. É o V com F e tem que dar F. Perfeito? Se não tivesse sido essa combinação, teria que estar verdadeiro. Então tá aqui, olha, V com F dá F. F é o valor lógico da nossa proposição F. Bora para a próxima? G. O número 2 é ímpar, se e somente se o número 14 é par. Qual que é a lógica do conectivo se e somente se? Lembre-se, todo se e somente se traz implícito duas condicionais, uma que vai do início para o fim e uma que vai do fim para o início. Tudo do se e somente se vai passar a ideia de duplicidade. Se e somente se é a tabela da bicondicional. Então, ó, bicondicional, com duas verdades o resultado é verdadeiro, com duas mentiras o resultado é verdadeiro. Fora isso, a frase tem que ser sempre falsa. Então começa comigo. O número 2 é ímpar. O número 2 é ímpar, é uma sentença que tem valor lógico falso, certo? Então eu fico com falso, símbolo do se somente se, já vou usar aqui, olha, é a seta dupla. E aí eu fecho dizendo que o número 14 é par. O número 14 é par, é uma sentença que é verdadeira. Então eu fico com falso, seta dupla, verdadeira. Na tabela do se somente se, quando eu tenho um de cada, não interessa. A bicondicional gosta de andar bem acompanhada ao lado de duas verdades ou até mal acompanhada ao lado de duas mentiras. Mas eu preciso ter dois valores lógicos iguais. Tem um de cada? A frase então é falsa. Se é falsa é porque ou a ida ou a volta não fecham, né? E aí o valor lógico acaba sendo falso, a justificativa está aqui, olha, é o F com V que dá F, tá bom? Passamos por essa? Ah, e lembrem-se, né? Tabela do se somente se, que é aquela que eu falei que vocês podem usar o raciocínio da matemática para poder fechar o valor, né? O F é como se fosse o menos, o V é como se fosse o mais. O que dá menos com mais na multiplicação? Menos com mais não dá menos? Então, o F com o V acabaria dando F, é um caminho que vocês poderiam seguir também, tá bom? H. Se o Brasil é um país asiático, então o mundo acabará no ano de 2050. Que isso, Brunão? Vamos lá, isso pode aparecer? Claro que pode. Se então tem uma seta apontada para a direita, e aí você começa, Brunão, pô, mas eu fiquei encucado com essa, olha, o mundo acabará no ano de 2050? Eu tenho como falar alguma coisa sobre isso? Claro que não, né? E não venha tentar me convencer, não, Brunão, eu acredito mesmo que isso vai... Nem tente tentar... Nem vem para cima de mim, você não pode tomar nenhum partido sobre uma sentença como essa na hora da prova, tá bom? O mundo acabará no ano de 2050, isso é uma indeterminação.
Ah, pô, mas então, como eu não sei o valor lógico dessa, eu não vou conseguir descobrir o valor lógico da frase. Vira a chave, amplia aí um pouquinho o seu raciocínio, porque a gente está vendo que a gente já não está mais tão dependente assim de todos os valores lógicos. A gente sabe que dependendo do conectivo, uma partezinha ali é suficiente para eu garantir o valor lógico da frase como um todo. Eu não sei se é verdade ou mentira que o mundo vai acabar no ano de 2050, coloquei aquilo ali como uma indeterminação, mas o que eu posso garantir sobre a primeira sentença, que fala que o Brasil é um país asiático? O Brasil é um país asiático, essa sentença é falsa, né? Tá, e aí? Bom, e aí que é você que vai falar para mim. Tabela do sim, então. Começou com falso. Qual que necessariamente tem que ser o valor lógico dessa sentença? Essa sentença tem que ser necessariamente verdadeira. Ah, não tem como ela ser falsa, não? Não tem como ela ser falsa porque o V com F não vai rolar. A única chance que a gente teria daquilo ali ser falso é o V com F. E como já começa com F, já não vai ter mais Vera Fischer. Se começou com F, não tem mais a combinação do V com F, certo? É o que a gente destaca para vocês. Olha, toda condicional que começa com valor lógico F, independentemente da segunda parte ser verdadeira ou não, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser verdadeira. Então, é uma proposição verdadeira. Ok? E, se hoje choveu, então 13 é um número ímpar. Se hoje choveu, então 13 é um número ímpar. Venham comigo, olha. Temos um se então. Hoje choveu. Você não tem condição de determinar o valor lógico disso, tá bom? A não ser que o enunciado citasse. Ah, considerando que é verdade que hoje choveu. Agora, fora isso, se ele te jogar essa bomba aí para você se virar, o hoje choveu é uma indeterminação. 13 é um número ímpar. 13 é um número ímpar, é uma sentença verdadeira. E aí? Tem condição de você trabalhar o valor lógico dessa sentença? Sim ou não? Sim. Como eu sei que ela termina com verdade, jamais vai rolar aqui, olha, o V com F, certo? Se a gente não tem aqui o V com F, não tem como dar a Vera Fischer. Então, significa que essa proposição ela tem que ser necessariamente verdadeira. Toda condicional que termina com verdade tem que ser necessariamente verdadeira, independentemente do valor lógico aqui do antecedente. Ok? Lembrando que o antecedente é tudo aquilo que fica entre o se e o então. Então, essa sentença que está aí, ela é necessariamente verdadeira. Ok? Sentença J. Carlos é professor e São Paulo é a capital do Brasil. Carlos é professor. Não sei qual é o valor lógico disso. Não sou obrigado a saber. E São Paulo é a capital do Brasil. Essa eu tenho que saber, que é falsa. Como eu tenho aqui um conectivo E e eu tenho uma parte que é falsa, o conectivo E não é o nosso conectivo exigente. O conectivo exigente não suporta encontrar mentiras. Qualquer mentira numa frase com E vai ter que ser necessariamente falsa. Então, mesmo sem saber se o Carlos é professor ou não, aquilo não ia mudar em nada na minha vida, porque quando eu digo que São Paulo é a capital do Brasil, isso já é uma mentira, e isso já foi suficiente para sujar minha frase toda. A frase acaba sendo necessariamente falsa, ok? Muito bem, meus queridos. Então, fecho com vocês aqui esse bloco em que a gente deu uma revisada, através de alguns exemplos, nas tabelas dos conectivos. Foi legal, né? Para você ir percebendo como que podem surgir situações de provas. Fiquem tranquilos, porque a gente ainda vai ter que entrar aqui em resoluções de questões de provas mesmo. Mas aqui é o caminho, né? Ou esse é um possível caminho. Primeiro você vai tentando entender a lógica dos conectivos, vai memorizando uma a uma essas tabelas. Agora a gente entra aqui em alguns exercícios de fixação, para que depois a gente possa avançar e começar a trabalhar com algumas questões de provas já aplicadas para vocês aí sim chegarem próximo do que a gente precisa. Teve dúvida? Volte, me acompanhe, se estiver tudo perfeito, fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom, um forte abraço para vocês aí, valeu!